Apocalipse 2, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gênesis 39, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fidelidade. Nós sabemos que fidelidade é um dos pontos chaves na vida do crente. Como a palavra de Deus, ela diz no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, lá na última parte do versículo, que fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós não perdemos nada por ser fiel a Deus. A gente sabe que ser fiel não é fácil. Por quê? Por causa das tentações do mundo. Por quê? Por causa dos prazeres da carne. E Jesus falou: não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para seres tentados. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, fala assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que não nos deixará ser tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Nós temos que ser fiel, gente, nas provações. Deus permite a prova na nossa vida, não é para nós pecar, não é para nós escandalizar a palavra dele, não é para nós envergonhar o nome dele. Deus permite a provação na nossa vida, e é para nos dar o crescimento espiritual. Deus permite a aprovação na nossa vida, para que nós venhamos nos achegar mais a Ele. Deus permite a aprovação na nossa vida, para que sejamos purificados dos nossos pecados. Deus permite a aprovação na nossa vida, é para ver se estamos preparados para receber a bênção. É no momento da aprovação que Deus vê se a gente é fiel ou não, se a gente está apto a morar no céu ou não. Deus testa a nossa fé. Então Deus, ele permite a perseguição, Deus permite a calúnia, Deus permite a acusação, Deus permite a gente ser tentado na carne, Deus permite alguém se levantar contra nós, Deus permite alguém falar mal de nós. E quando a pessoa está se exaltando, Deus permite ela cair no erro, Deus permite ela cair no pecado, sabe para quê? Para mostrar para ela que ela não é melhor do que ninguém. Deus, ele permite até os sábios e os entendidos caírem, para serem purificados, para serem provados e para serem embranquecidos. Então muitas vezes Deus permite o servo dele, a serva dele cair no erro, cair no pecado, é para baixar o tupete, é para deixar a exaltação de lado. Sabe por quê? Porque está querendo ser melhor do que os outros, porque está achando que é mais santo do que o outro. José era um homem abençoado. José, ele tinha um sonho de ser o governador do Egito. Mas só que José, ele teve um problema, gente. José era perseguido pelos seus próprios irmãos, como a palavra de Deus ela fala que os inimigos do homem são os seus próprios familiares, estão dentro da sua própria casa. Então no livro de Gênesis capítulo 37, a palavra de Deus está dizendo que o pai de José amava ele mais do que todos os seus irmãos, e por causa disso os irmãos de José tinham inveja dele e o perseguiam. E ali Deus, ele mostrou um sonho para José, que o sol, a lua e as 12 estrelas iriam se dobrar diante dele.
E José contou esse sonho para os seus irmãos, e por causa disso, os seus irmãos criaram ódio da cara de José. Os seus irmãos começaram a perseguir José para matar José. Então tem coisa na vida da gente que a gente não pode sair contando para os outros. Muitas vezes você tem um sonho, você tem um propósito, você tem um desejo, mas se você contar para o seu irmão, se você contar para alguém de dentro da igreja, se você contar para o seu vizinho, eles vão se levantar contra você, eles vão zombar de você, eles vão ficar com inveja de você, eles vão desejar o mal para você, eles vão jogar praga na sua vida, eles vão jogar maldição, e isso vai impedir a tua vitória. Por exemplo, o seu marido é um amor de pessoa, te trata muito bem, é um homem carinhoso, é um homem amoroso. Se você contar isso para a sua vizinha vai querer roubar seu marido. Então não pode contar. Se você contar que você tem tantos mil guardados no banco, você pode ter certeza que alguém vai te pedir dinheiro emprestado. Se você contar que você tem um cartão de crédito no limite de 6 mil reais, pode ter certeza que alguém vai te pedir para tirar alguma coisa no cartão para ele. A inveja, gente, ela é terrível. Se você falar assim, não, fulano, eu comprei uma roupa, fui na loja, não, mas tinha uma roupa bonita demais lá, eu comprei essa roupa para mim para uma festa, para mim para a igreja. Aí a pessoa te liga, não, fulano, eu fui convidado para ir num casamento, numa festa tal, você me empresta aquela roupa, me empresta aquele sapato. Sempre vai existir a inveja. Então tem coisa na vida da gente que a gente conquista, que a gente adquire, ou que a gente deseja, a gente não pode contar. A gente pode contar depois que tiver com a bênção na mão. Mas se você acertar milhões aí, você não conta, não. Você pode falar assim, eu entrei no propósito, Jesus me prometeu e ele prosperou minha vida. Eu não preciso falar valores, não. Senão você vai arrumar muito sócio. Se você começar a fazer propaganda do seu esposo, não, minha esposa é trabalhadeira, minha esposa é esforçada, minha esposa é carinhosa, minha esposa é isso, pode ter certeza que vai montar um monte de gavião lá, é uma dessas que eu estou precisando. Não fica fazendo propaganda não, porque sua esposa não é nenhum produto, seu marido não é nenhum produto de ficar expondo na vitrine. Coisa particular, coisa pessoal entre você e Deus, o seu marido e a sua esposa. Se alguém te perguntar, não, minha esposa é uma bênção. E o seu marido? Meu marido é uma bênção na minha vida. Morreu o assunto. Ah, não sei o que, não sei o que. Muda de assunto. Você quer deixar a pessoa sem graça? Você muda de assunto, então chama ela para orar. Ah, vamos orar, gente, nós estamos precisando de orar. Corta o assunto na hora. Tem pessoas que querem saber quando você vive dentro da sua casa, o que você come. A pessoa quer saber o que você bebe. A pessoa quer saber como que seu marido te trata, quer saber como que sua esposa te trata. Isso aí não diz respeito a ninguém, isso é coisa particular. Isso é coisa pessoal. Coisa particular, coisa pessoal, a gente não anda se expondo. Ou às vezes seu marido é um carrasco, você sai contando para todo mundo, meu marido é um carrasco, ele me bate, ele deixa faltar as coisas dentro de casa, e ele tem amante, ele é um irresponsável, ele é isso, ele é aquilo. Sabe como é que isso chama, gente? Falta de oração. Por que você não dobra seu joelho no chão e vai orar para ele? Ah, mas minha esposa é uma lambona, é uma porca, é uma preguiçosa, só anda nas casas dos outros. Sabe como é que isso chama, irmão? Falta de oração, não dobra seu joelho no chão e vai orar para ela. Então, gente, coisa pessoal a gente não sai revelando, não. Tem coisas que só entre nós e Deus. Ainda mais quando é coisa de casal, né? Igual se fala que briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Ninguém pode meter colher mesmo. Nem o pastor pode entrar na vida pessoal do obreiro, da obreira, do casal, a não ser que a pessoa te dá uma liberdade, te peça uma opinião, mas tem que vigiar também o que é que vai falar. Porque muitas vezes a mulher tem televisão dentro de casa, é por causa do marido. O cabeça da casa é um homem, não a mulher. Então muitas vezes a mulher tem que aceitar para não ter contenda com o marido. Então tem que ter o quê? Sabedoria. O que a mulher tem que fazer? Dobrar o joelho no chão e falar, Jesus, toca no coração do meu marido para tirar essa televisão de dentro de casa. É mais fácil do que ficar caçando confusão. Às vezes o marido bebe, aí a mulher vai lá e quer jogar a cachaça do marido fora. Você sabe que se jogar a cachaça dele fora vai dar confusão. O que você tem que fazer? Usa de sabedoria, dobra o joelho no chão e fala, Jesus, liberta ele dessa cachaça, faz ele ter nojo da bebida. Você vai ganhar seu marido para Jesus. Se você ficar brigando, se você ficar xingando, se você ficar excomungando ele, se você ficar mandando ele para o inferno, se você ficar falando, você vai morrer nessa bebida, você vai morrer desse rosto, está amaldiçoando seu marido. O dia que ele estiver no caixão, não adianta ficar chorando, foi você que amaldiçoou em vez de orar. Tem que ter sabedoria. A mãe está com o filho na droga, a melhor opção não é colocar o filho para fora de casa, é você dobrar seu joelho no chão e orar para ele. Porque se você colocar para fora de casa, o mundo vai aceitá-lo. E depois não adianta ficar chorando leite derramado o dia que estiver dentro do caixão lá, não adianta ficar chorando. Você tem que orar para ele, você tem que amar ele, você tem que procurar o máximo possível
para ajudar ele a ficar mais próximo de você. Porque se ele escapulir, já era. Tem que ter sabedoria para lidar com certos tipos de problema. E a palavra de Deus fala que José era um varão próspero. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E a Bíblia disse no livro de Gênesis 39 que Potifar achou graça em José. E Potifar saiu para fazer uma viagem, colocou toda a sua casa, todos os seus bens, tudo sobre a responsabilidade de José. Porque José era um homem de confiança. Mas chegou um ponto que a mulher de Potifar começou a dar de cima de José, querendo adulterar com ele. A mulher de Potifar chegou diante de José e falou assim: deita comigo. E José, ele saiu fora daquela mulher. E a palavra de Deus, ela manda nós fugir de toda a aparência do mal. A palavra de Deus, ela manda nós fugir dos desejos da nossa carne, dos desejos da nossa mocidade. A palavra de Deus, ela disse no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 16, fala que há 3 coisas que afastam o homem da presença de Deus, que as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. E a palavra de Deus, ela disse que as concupiscências passam, as coisas do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. A mulher de Potifar deu de cima de José, mas José não quis adulterar com aquela mulher. E na segunda vez que ela deu de cima dele, ele correu dela. E nele correr dela, ela grudou ele pela roupa, e o pedaço da roupa de José ficou na mão dela. E quando Potifar chegou de viagem, a primeira coisa que a mulher dele fez foi levantar uma calúnia contra a vida de José, dizendo que José tinha dado de cima dela, José tinha sediado ela, José queria deitar com ela. Potifar mandou prender José. José foi preso, mas ele foi preso injustamente. José, ele foi fiel na prova, José, ele foi fiel na luta. O segredo da vitória, gente, é ser fiel. Nós sabemos que é depois da luta que vem a vitória, é depois da tempestade que vem a bonança. Antes de nós pôr a mão na bênção, Deus prova a nossa vida, porque Deus quer ver se a gente vai ser fiel. Deus quer ver se a gente vai se entregar aos desejos da nossa carne. Deus quer ver se a gente é crente de verdade. Deus não dá bênção de mão beijada. Primeiramente, a gente tem que estar preparado. A gente tem que ter uma vida de oração. A gente tem que ter uma vida de jejum. A gente tem que ter uma vida de renúncia. A gente tem que buscar de madrugada. A gente não pode aceitar o adultério. A gente não pode aceitar a prostituição. A gente não pode aceitar ter casos extraconjugais. Não pode aceitar o amante. Não pode aceitar a mentira. Não pode aceitar a infidelidade nos dízimos. Não pode aceitar a fofoca. Não pode aceitar a bebida. Não pode aceitar a fornicação. Não pode aceitar o palavrão. Não pode aceitar o sexo fora do casamento. Não pode aceitar dormir juntos sem casar. Não pode aceitar esse negócio de ficar morando juntos sem casar. Eles falam que juntado com fé casado é, mas é mentira. José foi preso injustamente. Ele discerniu os sonhos de Faraó na prisão. Através dessa luta, através dessa prova, Deus, ele transformou José no governador do Egito. Mas ele passou pela prova primeiro. Não foi da noite para o dia. Ele foi provado. Ele foi perseguido. Ele sofreu injustamente. Ele pagou por um erro que ele não tinha cometido. Então, gente, não importa a luta, não importa a provação, não importa o problema, a dificuldade que você está enfrentando. Não importa se você está pagando por um erro que você não cometeu. O mais importante é você ser fiel na presença de Deus. Porque Deus, ele vai te justificar. A palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus é quem justifica. Então seja fiel, porque Deus, ele vai te honrar, porque Deus, ele vai te justificar, porque Deus, ele vai te dar vitória. Não importa se você está sendo caluniado. Se alguém levantou uma calúnia contra você, pode ter certeza que essa pessoa que levantou calúnia contra você, Deus vai jogar ela por terra. Olha só o que diz o Salmo 140, no versículo 11: não terá firmeza na terra um homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado.
Então a pessoa que tem uma língua, pode ter certeza que ela não vai ter firmeza na terra. E tudo que ela falar contra os outros vai voltar contra ela. Que tudo que ela fizer de mal contra os outros vai voltar contra ela. Toda calúnia que ela levantar contra os outros vai voltar contra ela.